Hoje vamos falar sobre média. Ainda dentro de medida de tendência central, nós temos a média. Ela é a mais utilizada, tá bom? A média consiste em fazer a soma dos vários valores e dividir pelo total deles. Então, nós vamos somar os valores e dividir por eles mesmo, tá bom? Pela quantidade deles. Então, é a divisão. Essa divisão vai ter um valor médio desses valores. Ah, ficou confuso. Como assim? Ó, vamos pegar o mais tranquilo, a nossa média da escola. Trimestre. Então, nós temos 3 trimestres. Nós temos a nota do primeiro trimestre, a nota do segundo e a nota do terceiro. Como que a gente faz uma nota anual para saber se a gente atingiu a média para passar, para ser aprovado? Nós vamos somar a primeira nota com a segunda e com a terceira. O valor dessa soma, nós vamos dividir por 3, porque foram 3 notas somadas, tá bom? Então, nós temos aqui uma definição. Nós temos aqui uma definição de média, tá? Genérica, vale para tudo, para todos os cálculos de média. Então, nós temos aqui x1, x2, xn. Esse n representa qualquer valor, tá bom? Então, nós temos x1, x2, x3, x4, x5 e assim infinito, x125, bom? Então, esse n indica a quantidade infinita de valores. Então, ó, como calcular a média? A média é representada por ME, tá bom? ME, assim. Isso, ME é média, tá? MD, mediana, MO, moda. Então, ME, média. Como é calculado qualquer média? Nós vamos somar o primeiro valor, mais o segundo valor, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, e dividir pela quantidade que a gente somou. Se eu somei 5, vou dividir por 5. Se eu somei 8, vou dividir por 8. Bom? Não é os valores, é a quantidade de valor. Então, N é os valores somados, tá bom? Esse N aqui é esse mesmo N aqui de baixo. Eles são os valores somados. Então, vamos fazer 2 exemplos. Primeiro, suponha que em uma sala de aula tem 5 alunos, com as seguintes idades: 14, 12, 15, 18 e 16. Qual é a média de idade dos alunos? Qual é a idade média do aluno dessa sala? Então, tem 5 alunos, nós vamos somar as 5 idades. Somo 14, somo 12, somo 15, somo 18, somo 16 e nós vamos dividir por 5. Então, ó, bem tranquilinho. 14 mais 12 mais 15 mais 18 mais 16 vai dar 75. 75 dividido por 5, nós temos 15. Então, essa sala tem uma média de idade dos alunos de 15 anos. Tá? Tranquilo? Segundo exemplo. Um time de futebol fez 5 partidas em um campeonato, marcando 2 gols na primeira partida, 1 gol na segunda partida, 4 na terceira, 1 na quarta e 5 na quinta. Qual foi a média de gols por partida marcados por esse time? Então, são 5 partidas, vão ser 5 valores somados. Então, nós vamos somar 2 mais 1 mais 4 mais 1 mais 5. Que nós temos 13. 13 dividido por 5, 2,6. Tá, e agora? Tem como fazer 2,6 gols? Não, tá bom? Mas é a média. A média, o resultado, ele não precisa necessariamente estar dentro dos valores, tá? Então, aqui o que a gente pode
constatar que a média de Grow foi aproximadamente 3, porque 2,6 está próximo de 3, tá bom? Então, quando precisa de uma média exata, então a gente vai fazer a aproximação. Se não, pode deixar 2,6, tá bom? Então, a média, o valor dela pode ou não pertencer aos dados. Poderia ser um 2, poderia ser um 1 que tem aqui, né? Tem 2, tem 1. Mas é 2,6, ele não pertence aqui, mas é a média de gols marcados, tá bom? Não é que tá errado. É a média. Igual aqui o 15. O 15 pertencia aqui, ó, porque tem um aluno com 15 anos, tá? Então, nesse caso, o 15 pertence a esses dados. Mas nesse caso, 2,6 não, só que ele é a média. Então, o valor médio, ele pode ou não pertencer aos dados ali, aos números. Bom, tem um outro tipo de média, que é a média ponderada. Nós vamos falar um pouquinho também sobre ela, tá? A média ponderada é aquela que tem peso. Provavelmente vocês já ouviram quando vai ter prova de vestibular, prova para concurso, que tem peso. As específicas têm um peso maior. Então, como é feita a média? Como é feita a pontuação nesse caso? Então, ó, a média ponderada consiste em multiplicar um peso em cada valor somado. Então, além de fazer a soma e dividir, nós vamos ter que considerar esse peso. Então, definição de média ponderada. Nós temos os mesmos x1, x2, x3, xn, só que agora também nós temos peso 1, peso 2, peso 3. Para cada valor que a gente vai somar, vai ter um peso, tá bom? Ele pode até se repetir, mas para cada um vai ter um. Então, nós vamos fazer x1 vezes o P1, quer dizer, o valor aqui vezes o peso. Aí, soma o segundo vezes o segundo peso, tá? Aí soma e vai fazendo isso até acabar. E na hora de dividir, nós não vamos simplesmente contar 1, 2, 3, 4. Não, nós vamos dividir pela soma dos pesos, tá? Então, vai ser peso 1 mais peso 2 mais peso 3 e assim por diante até acabar, ok? Então, a média ponderada é a soma do produto de cada valor pelo seu respectivo peso e dividido pela soma dos pesos. Tá? Tranquilo? Vamos fazer um exemplo. O professor resolveu aplicar um peso em todas as provas de uma disciplina durante o ano letivo. Foram realizadas 4 provas durante o período e os pesos em cada prova foram assim distribuídos. Prova 1, peso 2. Prova 2 com peso 2. A prova 3 com peso 3 e a prova 4 com peso 3. João tirou na prova 1 nota 5, na prova 2 nota 7, na prova 3 nota 6 e na prova 4 deu uma relaxada e tirou nota 3. Sabendo que o colégio adota a média final como 5 para ser aprovado, ele foi aprovado? Então, dessa forma, basta multiplicar cada nota tirada nas provas por João e multiplicar pelo peso definido pelo professor em cada prova. Somar tudo e dividir pela soma total dos pesos. Então, olha lá. Na primeira prova, ele tirou 5. A gente vai fazer vezes 2, porque o peso da primeira prova é 2. Na segunda, ele tirou 7. Aí, nós vamos fazer 7 vezes 2, porque é o peso da segunda prova. 6 vezes 3, que 6 é a nota, 3 é o peso. 3 vezes 3, que é 3 é a nota e esse 3 é o peso. E aí, na divisão, nós vamos dividir por quem? Pelo 2, mais o 2, mais o 3, mais o 3, tá? Então, nós vamos ter 10, 14, 18 e 9, dividido por 10.
51 dividido por 10. Nós temos, então, uma média de 5,1. Considerando que o colégio adota a média final como 5 para ser aprovado, nesse caso, o aluno João foi aprovado com 5,1 de média final. Na gata, né? Se fosse no nosso colégio, ele ia ser reprovado, porque a média é 6. Então, não ia dar ruim para ele. Mas lá, nesse colégio, como a média é 5, ele foi aprovado, porque ele ficou com uma média 5,1. 5,1. Aí aqui, a média aritmética ponderada é bastante utilizada para calcular a média das notas de alunos nas escolas, vestibulares, concursos e etc. Geralmente, utiliza-se pesos para aplicar maior valor a um determinado conteúdo, ou quando é específico, né? Por exemplo, no concurso, a banca pode colocar um peso maior no conteúdo específico de cada vaga, pois é o mais importante a ser cobrado. Então, é utilizado sim, a média aritmética é utilizada muito e a ponderada também, ela é bastante utilizada, tá bom? Então, agora vamos praticar com exercícios.